antes da gente adentrar o tema Alan Klein, a gente precisa falar sobre a morte do Brian, né, em 67. Ela teve um impacto muito grande nos Beatles, muito grande no John Lennon, mas nos Beatles como um todo, né? Sem o Brian, que era o responsável por manter a banda unida e focada, eles perderam uma bússola no grupo, galera. Eles ficaram realmente muito perdidos, muito perdidos. Totalmente. Né? Então, assim, a ausência do Brian contribuiu muito para esse caos ali que aconteceu nos anos seguintes. Né? A gente precisa levar isso. E aí, quando eles conseguem uma figura para fazer esse papel do Brian, o cara era um antônimo do Brian. O Brian estava ali por eles, tinha amor por aquilo, estava ali desde o começo, tinha uma história, tinha um vínculo. O dinheiro que entrava era realmente consequência. Daí entra um cara que o dinheiro entrar era a coisa principal. Não importasse como, né? E aí a gente vai adentrar aí no Alan Klein. Quando o Alan Klein ele entra, já tem aquele evento da Apple, que foi um outro sonho numa noite de verão, né? Que o Alan Klein ele entrou para tentar salvar aquela coisa que estava acontecendo, né? Aquela zona. É uma zona. Aí que tá. Se a gente fizesse aqui, se nós seis aqui fizéssemos uma empresa, loja do seria melhor administrada que a Apple. Você confia nisso, Chico? Você confia nisso que ele falou agora? Não. Eu também não. Qualquer um de nós seria melhor do que eles. Porque a gente não é tão maluco. Tá bom. Depois a gente discute isso aqui nos bastidores. Mas me dá o dinheiro que vocês vão ver como é que eu vou administrar. Sim, aqui, ó, para você, um vírus aqui para você. O que acontece é o seguinte, essa morte do Brian, a Apple é outra consequência, porque os caras tão perdidos que estavam, resolveram achar que eles eram capazes de tocar uma corporação, né? E evidentemente que não eram. Então, toda a bagunça que aconteceu na Apple foi tão grande, ninguém conseguia tapar os buracos. Esse Alan Klein chega ainda com essa capacidade, né? Porque parece que ele andou tapando mesmo os buracos da Apple, né? Não se pode dizer que o cara não fez algum trabalho bom, porque algum trabalho ele fez. Ele andou cortando um monte de gastos desnecessário, botou o negócio mais ou menos. Agora, na hora de lidar com o conjunto, a coisa não estava certa. E o problema do Paul McCartney em relação ao Alan Klein, que no final o Paul mostrou que estava correto, né? Se alguém quiser aí comentar um pouquinho. Os Stones já tinham alertado isso para a banda, né? Os Stones já tinham tomado uma passada de perna ali do Alan Klein, que passada, é um grande mercenário, né? Uma passada até hoje, né? A passada até hoje. E que passada, porque o Alan Klein virou dono do catálogo dos Stones até 1970, né? Então... Então, assim, ia acontecer com Beatles. Ia acontecer. Os Beatles iam se ferrar. Agora, só uma coisa, a Apple não foi uma ideia megalomaníaca. A Apple foi criada só para eles economizarem impostos. Impostos, sim. Aí você vê que só que eles começaram a fazer tudo errado, você vê pelaquela boutique que durou 2 meses. Uma inauguração maravilhosa, coisas sensacionais. Não, foi primeiro, durou 2 meses. Porque eles tudo errado. Só lembrando que vocês falaram sobre a BKCO, né, do Klein. Abico, né? Os Beatles também não conseguiram pegar o catálogo da Northern Songs, né? Ia falar isso também. Teve o lance da Northern Songs, né? A parte que era do Dick James, que ele vendeu sem consultar, e também teve a parte que era da família do Brian Epstein, né? Que iam vender, e o Alan Klein tentou negociar, mas no fim... Né, a família Epstein se puteceram com os Beatles e venderam lá para o Sir Lew Grade. A gente fez uma live específica sobre isso um tempo atrás. Foi. Só falando sobre direitos autorais, essas coisas. Essa coisa toda foi destrinchada. Esses também foram fatores que contribuíram, né? Aquela coisa também do Paul ter comprado cotas, né? A mais que o John. Paul comprou cotas, deixou o John bem puto. Mas olha só que interessante o tamanho do poder de influência do John Lennon ainda na banda. O John Lennon optou pelo Alan Klein. Ringo e Harrison foram atrás. McCartney quiseram o cunhado. O cunhado e o sogro, né? O sogro, perdão. O sogro e o cunhado. O John escolheu o Alan Klein.
Aí os outros dois foram atrás. O George foi junto porque o George tinha duas opções, ou era o John ou era o Paul. Ele tava puto com qualquer coisa. Ele ia com o Alan James, mas ele ia com demo, né? Com demo. George, eu tô vindo com demo aqui. Você vem junto? Outra opção era o Paul? Não, vamos com demo, então. E o Ringo era aquela. Tem dois de um lado e um do outro. Eu vou ficar aqui. Entendeu? Não, pensa bem, uma briguinha Clay e Eastman deve ser interessante, né? Deve. Imagina eles estavam com muito medo que o sogro fosse puxar o saco do Paul, né? A sardinha do Paul. Não era sogro ainda tão naquela época que começou, né? Eles estavam namorando, porque lá eles não consideram sogro até casar. Mas daí a chance de virar o sogro mesmo era muito grande depois de tudo. Da onde surgiu? Por que surgiu esse ranço danado do George com o Paul? Só porque o Paul era mandão, era... Só? Os dois aceitaram numa boa. Os outros dois aceitaram. Mais ou menos. O Paul se metia... O Paul não ajudava o George, se metia muito nas coisas do George. Eu sempre lembro da historinha do Taxman, que o George estava lá tentando fazer o solo e o Paul, porra, não faz assim, faz assado. Então faz aí. Aí o cara faz aquele negócio, entendeu? Em faz 2 takes, sensacional. E aí... Cara, se tem coisa que o músico não gosta, é isso. O músico não gosta que o outro fique... Porra, bosse, toca assim, toca assado. Aí o Paul começou a tocar um monte de guitarra solo nas músicas dos Beatles, né? Não, desde Sgt. Pepper. Não, no Revolver. No Help já teve. No Help já teve. No Help já teve, pode crer. Another Girl. É verdade. As mesmas que eles tinham quando eles eram crianças ainda, que eles viajavam, você pode ver, é a mesma base, é o mesmo tipo de briga que os dois tinham desde pequeno. O Paul querendo direcionar a coisa, e o George, aquele ser rancoroso. Você entende, né, Chico? De ser rancoroso eu entendo, então não podia dar certo. Não podia dar certo. O problema é que o Paul nunca conseguiu ver o grande compositor que o George já havia se tornado, o grande músico que o George havia se tornado. Ainda via ele como aquele moleque que entrou na banda lá nos anos 50. Né? Competição. Aí o cara compõe something e o Paul fica ali. Né? E aí chega ao cúmulo, né, daquela história lá de Hey Jude, né, que o George acabou nem tocando, né, porque o Paul queria editar como é que seria. E no Get Back é o auge, né, que aí ele fica... não, você tem que tocar assim, você tem que tocar assado, você tem que tocar daquele jeito, né? E o negócio do Hey Jude ficou tão rançoso, tão rancoroso, que no Isn't It a Pity, 2 anos depois, ele faz o corinho de Hey Jude lá no meio da música. Lá no finalzão, né? Verdade. Ele não esqueceu aquele negócio. Não. Entendeu? Tanto que isso volta no Get Back, né? Tem a discussão que eles falam de Hey Jude.